Olá, tudo bem? Estamos começando aqui mais um podcast em Off TV. O podcast em Off TV, como vocês já sabem, é mais um produto jornalístico aqui da empresa Em Off Notícias, agência produtora. E hoje aqui no estúdio eu estou recebendo a deputada federal Jaque Rocha, do PT, que também é presidente estadual do PT aqui no Espírito Santo. E nós vamos falar sobre a lei, que já é lei desde o dia 4 de julho, a lei que fala sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres, que ocupam a mesma função numa empresa. E quando era o projeto, a deputada Jaque, ela foi relatora desse projeto, inclusive escolhida pelo presidente Lula. Eu vou rodar a vinheta aqui e a gente já começa essa entrevista com a deputada Jaque Rocha. Jaque, primeiramente, bom dia, uma satisfação, estar recebendo uma parlamentar aqui no nosso estúdio em Cachoeiro de Itapemirim. Bom dia, Leandro, quero muito agradecer você a oportunidade, em seu nome, toda a equipe aqui da Em Off Notícias. Estar em Cachoeira é muito especial, é uma terra que eu gosto muito, tenho muitos amigos, amigas aqui, terra que eu amo, terra da cultura capixaba, que foi aí, inclusive, recentemente, falada em todo o Brasil, depois de uma vinda da ministra Carmen Lúcia, revivendo a memória de todos os nossos ilustres cachoeirenses, que passaram por aqui. Tá certo. Jaqueline, gostaria que você falasse um pouco dessa lei, Primeiro falar na fase do projeto ali, como que foi esse debate, foi bem aceito ali pelos parlamentares, esse projeto, quando era projeto, na verdade, de promover a igualdade salarial entre homens e mulheres na mesma função. Leandro, assim, para mim, primeiro dizer que eu venho do movimento social, venho da luta dos movimentos sociais, em especial da juventude trabalhadora. E quando a gente fala sobre uma conquista de um direito que já era previsto desde 1940, e depois, dentro do debate da nossa Constituição Federal e da CLT, reafirmar de maneira que possa dar segurança jurídica de discutir o direito das mulheres no mercado de trabalho, é muito importante. E aí, grandes coincidências acontecem. Eu chego aqui hoje para fazer entrevista e uma matéria linda, Mulheres Negras e Mercado de Trabalho. E o que isso tem a ver com a questão da igualdade salarial? Assim, eu acho que, primeiro, todos vocês sabem que, dentro de diversas plataformas que foram apresentadas durante o processo eleitoral, tanto o presidente Lula quanto a candidata a presidenta à época, Simone Tebet, falaram da importância da igualdade salarial. E esse foi um compromisso assumido por uma frente muito ampla do governo para que se torne uma política de Estado brasileiro, porque ele acaba incidindo economicamente quando a gente fala dentro do desenvolvimento das cidades, dos estados e dos municípios. A igualdade salarial, ela não é algo que vai impactar só as mulheres do ponto de vista da carteira assinada ou que estão em atividade, mas a gente trata da questão da igualdade salarial e remuneratória também numa perspectiva de ampliação, de permanência, de ascensão de cargos e até mesmo dentro das carreiras que essas mulheres optarem atuar quando estiverem adentrando dentro do mercado de trabalho. Então, é muito importante dizer que esse não é um projeto que já existia ou uma lei que já existia. Ele é justamente a segurança jurídica que faltava para que houvesse fiscalização, para que houvesse efetivamente um cumprimento de algo que já estava previsto. E é por isso que é uma conquista do movimento de mulheres, do movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras, e especialmente das mulheres negras. 78% das mulheres recebem o equivalente ao trabalho de um homem só pelo fato de ser mulher. Mas quando a gente fala de uma mulher negra, ela recebe 46% menos disso. Então, existe um processo de desigualdade quando se fala de mulheres e mercado de trabalho. Então, a discussão dessa lei, ela é uma entrega política do governo que, além de fazer esse gesto de sinalização, ele sinaliza a agenda que quer para o futuro. A agenda que quer para o futuro são as empresas, são as organizações, é o setor público que investe na equidade,
que investe na igualdade. Não dá para falar em empresa 2.0, 4.0, em organizações que venham a dizer que geram economia limpa, verde, sustentável, se no seu quadro de profissionais existe aí algo relacionado, principalmente quando se fala de pagar essas mulheres e as suas remunerações. Você falou que essa equiparação de salário já era um direito previsto já há um tempo, né? Inclusive, eu fiz uma breve pesquisa e vi assim, que no ano passado, né, em 2022, foram ajuizadas mais de 36 mil processos, né, no Tribunal Superior do Trabalho, né, exigindo, né, essa questão da equiparidade. E hoje como é que está? Né? Depois de aprovada a lei, ela já está valendo efetivamente? Assim, como está esse monitoramento também? Então, esse projeto ele teve um desafio imenso, primeiro na sua aprovação, né? Porque quem passou o processo de flexibilizações de leis trabalhistas, como nós passamos no Brasil, e aí é importante dizer que o discurso era: nós vamos flexibilizar as leis trabalhistas no Brasil porque vai gerar mais emprego. E o que nós vimos foi gerar mais desemprego e os empregos que a gente tem com menos qualidade, ou seja, com uma precarização, submetendo os trabalhadores a jornadas exaustivas e não garantindo efetivamente direitos já constituídos, e principalmente quando a gente fala do processo de exploração. A gente pôde ver que o avanço dessas plataformas auxiliaram, inclusive quando a gente fala nessa precarização de trabalho. Como a gente estava aqui falando em off, né, todo mundo virou um prestador de serviço, né? Então, quando todo mundo vira um prestador de serviço, você deixa de ter carteira assinada para ter um CNPJ ou você está na informalidade. Então, imagine, hoje tem 2 bilhões de trabalhadores e de trabalhadoras no mundo que vivem na informalidade. E esse número no Brasil também é um absurdo. Se vive na informalidade, esse consumo, esse desenvolvimento, esse cidadão e essa cidadã sujeitos de direitos é praticamente invisibilizado. Então, esse projeto de lei, passar ele na Câmara, com uma baixíssima, digamos assim, oposição, praticamente quase que irrelevante, e sendo praticamente unânime no Senado, eu acho que essa foi uma das conquistas de ser relatora, porque no relatório a gente precisa apresentar quais são as medidas efetivas que esse projeto pode impactar a sociedade. E ali, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e também dentro do plenário, por se tratar de uma iniciativa do Poder Executivo, nós conseguimos demonstrar no nosso relatório essa desigualdade que a gente falou inicialmente, principalmente quando se trata do salário das mulheres, e quando fala das mulheres negras, ser algo discrepante, apontar que na Comissão de Assuntos Econômicos o Brasil deixa de arrecadar quase 1,3 trilhões de reais quando se fala só do processo da equiparação. Então, quando você retira esse recurso da mão das mulheres, você está retirando o dinheiro da economia, você está retirando um recurso de circulação. E mais ainda do que promover um direito, é você dar as condições para que você tenha trabalhos com melhores condições de execução desse trabalho, né? Então, falar disso, falar dessa aprovação, porque perpassa por situações que são históricas, é uma reparação histórica? É uma reparação histórica, mas é uma necessidade econômica reconhecer o papel das mulheres quando se fala do trabalho no Brasil. Todos nós sabemos, né, o poder da lei é para ser cumprido, né? Mas existe também, antes da regulamentação dessa lei, existe um processo de diálogo com o mercado financeiro, com as empresas? Tem esse processo também para eles já se adaptarem, de repente, antes da regulamentação? Sim, esse projeto... Gerar conscientização também. Então, você falou como é que vai funcionar, né, a pergunta anterior sobre a regulamentação. A regulamentação ela vem do Poder Executivo. Primeiro, ela estabelece uma multa para o não cumprimento. Eu acho que é importante dizer 10 vezes o valor do salário, né? Mas, mais do que multar, tem um item que é anterior, que primeiro sobre a promoção, a capacitação e a permanência dessas mulheres no mercado de trabalho. Não é o objetivo do governo multar empresas, mas cabe ao governo fiscalizar,
coibir, principalmente se há uma invalidade nessa legislação. Então, tanto o Ministério do Trabalho quanto o Ministério das Mulheres, caberão a eles regulamentar essa lei, que já foi aprovada, que já foi sancionada, que já está em vigor. Então, agora tem os canais de denúncia, tem os canais que podem ser aplicados, e aí que tem uma questão importante, que são os relatórios de transparência. As organizações, elas serão obrigadas, antes de multa, antes de qualquer coisa, serão obrigadas a publicar os seus relatórios sobre os salários. O que é importante, os salários e as remunerações. Para que haja realmente um processo de transparência, para que haja efetivamente um conhecimento do que está sendo feito. E mais do que isso, antes dela ser multada, que ela apresente um plano de capacitação dentro dessas funções, como é que funciona o projeto de carreira, de permanência, de produtividade, enfim. Eu acho que é um diálogo entre governo, organizações, que aí também não é só o setor privado, mas organizações e também a própria sociedade, porque existe uma necessidade de que haja esse tipo de cumprimento, né? Eu estava falando aqui, exemplificando, é como se você tivesse um conjunto de funcionários, enfim, todo mundo é jornalista. Mas para fazer aquela entrevista especial, nunca vai a mulher, ela sempre fica naquelas que tem que ir num território ou numa determinada matéria e outra. Todo mundo é igual ali. Todo mundo, Jaque, mas já não cumpre a igualdade? Já cumpre a igualdade, mas quem decide quem vai ganhar protagonismo? Quem decide se quem vai fazer determinada situação naquela empresa não é a mulher, e às vezes acaba sendo sempre um homem, ou seja, preterindo o papel da mulher, se ela é mais competente também, se ela é tão competente quanto. A gente não quer nenhum direito a mais que os dos homens. Acho que é importante frisar isso, a gente só quer os direitos iguais. Mas essa lei, ela alcança também esses pormenores que acontecem na empresa ali, que a gente é difícil ficar sabendo às vezes, né? Porque é algo tão restrito ali. Por exemplo, é por isso que existem os planos de ação, né? A lei prevê que haja esse plano de ação, prevê que haja esse espaço de dialogar para que exista efetivamente, dentro desse processo, a ascensão. Porque a gente quer também as mulheres no alto posto de comando, né? Alto posto de comando das organizações, alto posto de comando em grandes organismos, né? A gente está em debates, por exemplo, da substituição do nome da Rosa Weber no STF. A gente pode falar, poxa, mas todas não são juízes, nós não temos aí mulheres competentes, mas em 132 anos, apenas 3 mulheres chegaram ao STF. E nós sabemos que não foi só pelo processo de competência, a gente acredita que passou por ali muitas e muitas mulheres dentro desse processo que poderiam estar, ou que talvez a gente pudesse ter ali quase que uma paridade. Mas em 132 anos, o Brasil nunca indicou, por exemplo, uma mulher negra para o STF. Então, quando a gente olha que na esfera pública, dos altos comandos do nosso país, a gente não consegue implementar uma paridade, uma representação, é porque a gente falha em determinados espaços, quando fala na entrada desse sistema. Não é só o setor privado, é uma necessidade de que nós temos hoje de impulsionar as mulheres para elas estarem em todos os espaços, em todos os postos de comando, enfim, para que a gente busque realmente uma igualdade. Já que esse fim de semana você tem uma longa agenda aqui no sul do estado, né? Uma agenda política, né? Voltada ao PT. Eu queria que você falasse um pouco, né? Porque o PT ele não vai passar, né? Os diretórios municipais ele não vai ter uma eleição direta, né? Eu queria que você explicasse como que é esse processo, né? Diferente que vai acontecer no PT. E Cachoeiro, por exemplo, sempre teve disputa, né? Não vai ter disputa. Sim. Eu queria que você falasse. Então, nós estamos vivendo um novo momento, mas o PT mantém todas as suas tradições, né? Não é o fato da gente haver recomposição partidária, que não há disputa. O PT é um partido que está sempre em disputa. A gente está aí agora fazendo as disputas dos nossos posicionamentos, daquilo que a gente acha que é melhor para a cidade.
cada núcleo do PT se organizando, seus encontros setoriais. Eu diria que o PT é um partido feito de povo, e se o povo tem diversidade, se o povo tem essa amplitude, se é plural, o PT também é assim. Então, o PT é diverso, o PT é plural, e isso é o maior patrimônio do PT. Agora, o que nós estamos fazendo? A gente está abrindo o partido à sociedade, a gente está fazendo novas filiações, a gente está se revitalizando, nós estamos fazendo conjuntura sobre o processo eleitoral de 2024, avaliação do que tem sido esses primeiros meses de governo com o presidente Lula. Então, a agenda em Cachoeiro, aqui em toda a região, tem sido no sentido de dialogar com a nossa base social sobre as respostas que a gente tem que dar à sociedade. Não só como mandatária, como presidenta do PT do Espírito Santo, nós temos uma militância muito aguerrida e que, nos últimos anos, nós sofremos muito com o processo da criminalização da política. E esse processo não pode voltar a acontecer. Eu acho que quando a gente não dialoga, quando a gente não cria ambiente para a diversidade, quando não se cria espaço para o contraditório, o que surge é a intolerância. E nós não podemos ser um país de intolerância, um estado de intolerância, ou um município que gera intolerância. Nós temos que discutir sobre questões que não são problemas do Partido dos Trabalhadores, mas nós precisamos discutir sobre o racismo estrutural, a gente precisa discutir sobre a violência contra as mulheres. Aqui no nosso estado, por exemplo, a cada final de semana, a cada dia, um feminicídio. Nós não aguentamos mais uma realidade de que, muitas vezes, a falta das políticas públicas acabam sendo uma porta de entrada de violações. Então, o PT tem por obrigação pensar o que é esse Estado, seja em âmbito local, como são as cidades, seja em âmbito estadual e em âmbito nacional. Nós estamos muito preparados para fazer esse diálogo, né? E falando no enfrentamento, por exemplo, às violências, recentemente o presidente Lula sancionou a lei do auxílio aluguel, porque a gente sabe que não são todos os municípios que têm casa-abrigo, um auxílio aluguel para as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, isso é desenvolver, reunir com os companheiros, com as companheiras, participar de fóruns, participar de conferências, participar dos movimentos sociais, enfim, estar junto do nosso povo. Quando a gente se junta, quando a gente valoriza a participação social, quando a gente valoriza esse espaço de discussão, surgem resoluções que podem levar a questões a serem discutidas com toda a sociedade, e não em âmbito só de um partido. Então, hoje, o PT nosso aqui, a gente amanhã vai estar todo mundo junto, estou muito empolgada, estou muito feliz de voltar. A gente tem uma missão, que é realmente discutir a cidade, discutir aquilo que Cachoeiro tem conexão com essa parcela. O PT já foi um partido que governou aqui o município com Carlos Castiglione durante 8 anos. Enfim, e a gente tem um legado na cidade, né? A gente tem o legado do Minha Casa Minha Vida, a gente tem o legado das políticas de assistência social. Se a gente for falar aqui, Luz para Todos, ProUni, todas essas políticas acabam incidindo diretamente na vida das pessoas. Agora, não é só o partido que tem essa responsabilidade de discutir, mas eu diria que, como esse partido feito de povo, a gente muitas vezes traz as dores de lá de fora para dentro dessa organização, porque é ocupando espaço no parlamento, é ocupando espaço no executivo, que a vida das pessoas vão se transformar. Todos os dias alguém está na Câmara Municipal discutindo uma lei que vai influenciar na vida de alguém. Na Assembleia Legislativa, da mesma forma, e na Câmara Federal, da mesma forma. Todo dia tem um gestor ou uma gestora tomando as decisões do que vai acontecer a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Então, eu acredito que nesse processo de diálogo com as instâncias, de diálogo com as instituições, o PT tem muito a contribuir. Não só porque a gente está governando o Brasil pela 5ª vez, mesmo depois de um processo de criminalização, mas porque a gente sabe fazer política e ouvir a voz do povo quando tem que ser prioridade. Cachoeiro, por exemplo, nessa reforma tributária, que tem uma diversidade do seu povo, a diversidade cultural, tudo aquilo que perpassa pela história dos cachoeirenses, precisa encontrar novas estratégias
Como é que vai funcionar o setor da cultura? Vamos transformar o setor da cultura num grande setor de indústria cultural? Vamos deixar, por exemplo, de pensar somente nas indústrias de commodity e vamos pensar naquelas indústrias que são intangíveis, de tecnologia, de formação, de oportunidade para a juventude? Vamos pensar na área do meio ambiente, vamos investir na área do turismo? Qual vai ser a nossa saída para que a gente tenha uma cidade mais humanizada, mais participativa, mais humana e acolhedora? A pandemia deixou aí um legado para a gente que ensina muita coisa, o cuidado uns com os outros, a questão da saúde mental, que é muito sério. Enfim, são muitas coisas que a gente precisa reconquistar. E o PT está se debruçando aí pela diversidade dos temas para que a gente possa, junto com toda a sociedade cachoeirense, espírito-santense e do povo brasileiro, fazer o melhor aí para a gente ter um país mais justo, um estado mais justo e uma cidade cada vez melhor para se viver. Você citou aí o nome do ex-prefeito de Cachoeiro, Carlos Castiglione. Inclusive, nesse domingo, aí, dia 8, ele vai ser, né, oficializado como presidente do Diretório Municipal do PT aqui em Cachoeiro. Eu queria saber, né, aproveitando, né, a oportunidade, se a direção estadual do PT confirma o nome de Carlos Castiglione como pré-candidato a prefeito no ano que vem. Olha, o Carlos, sem dúvida alguma, é um dos quadros políticos que Cachoeiro produziu. O PT produziu o Carlos, mas junto com a gestão do Carlos, tantos outros e outras que passaram por aqui, como na época o deputado Rodrigo Coelho, né, que liderou aí o orçamento participativo, que hoje está lá no Tribunal de Contas. Enfim, tem uma série de pessoas. Mas eu digo, para além do PT, a sociedade de Cajueiro produziu um ser humano como Carlos, que ama essa cidade. A direção do PT, a gente está no processo de renovação dos nossos encontros municipais, reestruturação, reorganização da direção. Então, amanhã a gente vai estar em Cachoeiro, hoje ainda tem Afonso Cláudio, Domingos Martins, Marechal Floriano, a gente está aqui, tem uma equipe no norte, outra no sul, a gente está andando 78 municípios, né? A gente está aí com os nossos 53 presidentes municipais, são quase 40 mil filiados e filiadas, e a gente vai ter um grande seminário eleitoral no final de novembro para poder fazer a decisão realmente das nossas pré-candidaturas que já estão colocadas. Mas é claro que o Carlos, a gente tem aí um carinho muito grande com ele, está com vontade, está preparado, ele vai primeiro voltar ao comando do PT aqui, numa unidade muito grande, construída com todos os agrupamentos internos politicamente, mas mais do que isso, numa aliança aí junto com a nossa militância, que é o que o PT tem de melhor de patrimônio, que é a militância do Partido dos Trabalhadores, dos trabalhadoras, dos nossos simpatizantes, os filiados e filiadas. E eu aproveito para convidar quem quiser, gente, filie-se ao PT, o Partido do Povo, Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Tá certo. Deputado, para a gente finalizar, né, até que você tem uma agenda a ser cumprida, eu queria que a senhora falasse qual a relação do seu mandato com o município de Cachoeiro de Itapemirim. Olha, primeiro, eu sou, como eu disse no início, eu sou muito grata. Assim, aqui em Cachoeiro eu vinha panfletar para o sindicato e em defesa da juventude. Aqui eu vi as primeiras políticas públicas, inclusive de juventude cultural a nível de município, saírem do papel e ganharem vida e se tornar referência, inclusive, para outras cidades. Participando de conferências, participando de movimentos que foram não só referência, mas que trouxeram na minha formação política algo muito importante, que é a humanização dessas políticas públicas. O meu mandato com Cachoeiro, ele se traz uma sintonia muito forte com o governo do presidente Lula. E nesse momento que a gente fala da união e de reconstrução, a gente fala dos grandes investimentos, né? Eu já falei aqui do PAC, então tem obra 262, tem uma pauta que é a criação de um complexo industrial da saúde. A gente sabe que aqui, por ser um município referência, acaba também sendo irradiando, né, para os outros municípios os grandes desafios que tem na área da educação, na área da saúde, nessa área, inclusive,
de reorganização, quando a gente fala de desenvolvimento regional sustentável, que é uma pauta do qual eu defendo muito que possa acontecer. Tem aí a obra do novo aeroporto de Cachoeiro, então a gente está lá numa bancada defendendo investimentos, mas mais do que isso, a gente está defendendo que cada obra ela possa ter a contratação da mão de obra local. Cada grande investimento desse possa haver a contratação da mão de obra local. E a gente tem falado isso para a gestão pública, tem falado isso para as terceirizadas, tem falado isso para o setor privado, que há investimento. Recentemente, em visita ao exterior com o presidente Lula, e já estive com ele, enfim, nós fizemos a conferência do EULAC-CELAC, que é o Parlamento Europeu, com o Parlamento Brasileiro, na Bélgica, depois em Angola e agora na ONU, e sempre a gente tem ali empresas, por exemplo, que é a Apex, é uma agência de desenvolvimento de comércio exterior. E a gente sabe que uma dos principais setores, por exemplo, de rochas, mármores, ornamentais, que vai para o mundo, sai de Cachoeiro. Então, esse é um debate que a gente precisa transformar Cachoeiro, no estado do Espírito Santo, como essa referência, inclusive no Brasil. Assim como existe a Amazônia, que é uma referência para o norte, Cachoeiro, a gente tem aqui as nossas riquezas naturais, a gente tem os nossos espaços, e isso precisa ser não só divulgado numa estratégia de desenvolvimento, mas de oportunidade nesse momento em que o governo federal dialoga com o mundo as grandes parcerias. Mas para que isso traga para os trabalhadores, para as pessoas que moram aqui, não o impacto negativo somente da exploração, mas que possa trazer para Cachoeiro o investimento daquilo que realmente ela faz quando vai lá para fora. Falar que é uma cidade de gente hospitaleira, de gente que aqui investe, que tem condições de permanecerem na cidade com maior qualidade, que é o nosso grande desafio, a permanência da juventude. A gente tem aí uma cidade que está também envelhecendo, né? Assim, de certa forma, a população tem no Espírito Santo a segunda maior expectativa de vida do Brasil. Então, isso faz com que a gente tenha um desafio, por exemplo, do cuidado com as pessoas, mais idosas, né? A gente está no mês de outubro, outubro rosa, aí da consciência do câncer de mama em relação às mulheres, mas a gente também está aí no 1º de outubro, que foi o Dia Internacional da Pessoa Idosa. E falar dessas pessoas também que contribuíram tanto para a cidade. Então, a valorização das políticas de assistência, quando a gente está lá relatando o projeto que defende o Bolsa Família, que defende os programas sociais, é também pensar em cidade como Cachoeiro de Itapemirim, porque a gente está pensando não só para o agora, mas das oportunidades, consequentemente, que virão fruto desse imenso trabalho coletivo de diversas áreas do governo que tem um impacto na cidade. Tá certo. Jaqueline, primeiramente queria parabenizá-la, né, pelas bandeiras que seu mandato tem levantado e agradecer novamente a sua presença aqui e dizer que as portas estão abertas, né? Sempre estiver passando aqui para o Cachoeiro, pode dar um pulo aqui no EOF Notícias. Tá bom? Muito obrigada, Leandro, pela oportunidade. Ressalto mais uma vez que eu gostei muito, né, uma revista que faz referência às mulheres negras aí no mês de julho. Nós temos uma pauta no nosso mandato que é o diálogo federativo, que é o diálogo municipalista, mas levando em consideração as demandas regionais e apontando aquilo que pode abrir caminhos para esse novo momento. Então, eu quero me colocar à sua disposição, à disposição de cada cachoeirense aqui, para que a gente tenha um impacto positivo, para que a gente acredite na política como ferramenta de transformação e que, sem dúvida alguma, nesse novo momento que a gente vai viver, inclusive de disputa eleitoral e de processo, a gente possa debater aquilo que é real na vida das pessoas, aquilo que impacta verdadeiramente na vida das pessoas, que são as políticas públicas que fazem as grandes mudanças, que é maior investimento em saúde, na educação, na assistência, na geração de emprego e renda. Então, o meu mandato é pautado no diálogo, é pautado também na participação. A gente tem rodado aí todos os municípios do estado do Espírito Santo, mas sempre assumindo um compromisso de que fortalecer a política é fortalecer a participação popular. Então, do presidente da República ao nosso líder comunitário,
o nosso mandato ele está a serviço do povo capixaba. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, Jaqueline. Para vocês que estão nos assistindo, né, peço encarecidamente que vocês, né, compartilhem esse link para os seus contatos para que mais pessoas possam conhecer, né, um pouco aqui da luta e do mandato da deputada federal Jaqueline Rocha. Jaque Rocha, melhor, né? Jaque Rocha. Jaque Rocha. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Obrigada.